falar conosco. Por isso lhe pedimos, ó Pai, use o teu filho de uma forma especial e fale aos nossos corações, ó Pai, para a glória do teu nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, uma alegria poder estar aqui nesta noite. Tivemos uma manhã aí maravilhosa na presença do Senhor, uma reunião à tarde. E Deus é bom, e a sua bondade e a sua misericórdia dura para sempre. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Vamos ler do versículo 13 até o versículo 18. Eu já ministrei um estudo em cima de um versículo desse contexto, mas o Senhor me trouxe agora que eu falo, para essa mensagem, uma outra, não revelação, mas um outro sentido, um outro olhar para o mesmo texto. E quem lembrar do que eu falei em algum tempo atrás no estudo, vai compreender o que eu estou falando agora, nesse olhar, nessa outra visão, em cima desse texto. Versículo 13 diz assim a palavra do Senhor, Mateus 16. 16. Eu falei 6? A voz está um pouco, talvez, fanha, né? Diz assim, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode se assentar, amados irmãos? Queridos, nós vivemos um período onde muitas perguntas são feitas, e algumas respostas são óbvias e outras nem tanto. Jesus, neste momento aqui, ele está a ensinar ou a responder aos seus discípulos uma pergunta que ele mesmo fez para eles. E quando nós nos deparamos com esse texto ou com esse contexto, nós vamos observar a confissão do apóstolo Pedro, e através desta confissão nós termos isso, a ideia, do que Jesus realmente é para cada um de nós. Mas o texto em si, Jesus, ele ouvindo as multidões falar muito sobre ele e dele, ele vai perguntar para os seus discípulos: olha, o que as pessoas estão dizendo de mim? E quando eu olho para esse texto, eu lembro que quando Jesus estava conversando com Pilatos, e Jesus ele fala para Pilatos: você diz isso de você mesmo, ou alguém disse isso de mim para você? Porque Pilatos não tinha conhecimento de quem era Jesus, e naquele momento ali, João capítulo 18, se a memória não me falha, Pilatos ali, ele fala para Jesus, mas você está falando porque você me conhece, ou alguém que me conhece falou de mim para você? É esta a questão, ou este é o cerne da questão para esses discípulos e para a vida da igreja. A que ponto, a que nível, até qual momento, ou como eu consigo enxergar Jesus? Será que eu consigo enxergar Jesus somente como médico quando eu preciso de uma cura? Será que eu consigo enxergar Jesus somente com alguém que vai abrir uma porta de emprego quando eu estou desempregado? Será que eu consigo somente enxergar Jesus quando eu estou precisando de algo para a minha vida? Ou será que eu consigo enxergar a pessoa de Jesus, o que ou quem realmente Ele é para a minha vida? Como que eu olho para Jesus
Como que nós estamos vendo Jesus? Será que Jesus é aquele que eu só vou me chegar até Ele quando eu precisar de algo? Ou será que eu estarei com Jesus em tempo, em fora de tempo, em todo momento, porque Ele é tudo o que eu preciso, que Ele é tudo o que nós precisamos? Aí os discípulos vão responder para Jesus: olha, mestre, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, tem alguns que falam que o Senhor é Jeremias, e tem até alguns que dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus ele faz a pergunta: mas e vocês? E vós? O pastor diz que Jesus é isso, o irmão diz que Jesus é aquilo, a irmã louva que Jesus é aquilo outro, tá bom, mas e eu? Quem Jesus é para mim? Quem Jesus é para você? O que Ele representa para a igreja de Cristo, para a igreja dele, aqui em Aúma? Quem é Jesus? Como nós enxergamos Jesus? E deixa eu abrir um parênteses aqui nesta noite. Jesus é visto pelas outras pessoas, na minha e na sua vida, onde nós estamos, no local de trabalho, na faculdade, no colégio, por onde nós passamos. As pessoas, quando olham para nós, elas não enxergam o evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas e nem de João, elas enxergam o evangelho que Manuel está levando, que você está levando, por onde você está passando. Aí você e eu, nós vamos mostrando quem é Jesus na nossa vida. Aí nós vamos revelando quem é Jesus para nós. Quando a situação fica estreita, quando a situação fica apertada, quando o problema chega, quando a dificuldade assola, quando a noite ela vem nos atormentar, quando o problema ele quer tirar o nosso sono, aí nós demonstramos quem é Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Aí Jesus, após essa pergunta, Pedro vai falar algo aqui que fica marcado na Bíblia, na história da igreja e consequentemente para nós que somos a igreja de Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, Jesus não prometeu carro novo. Jesus não prometeu casa nova, Jesus não prometeu o melhor emprego, Jesus não prometeu as melhores faculdades, Jesus não falou que nós falaríamos 4, 5 idiomas, mas uma coisa, eu e você temos a certeza que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se nós estivermos na chuva, Ele é Deus, se nós estivermos no sol, Ele é o Senhor. Se nós estivermos com o carro, louvado seja o nome dele. Se nós estivermos andando, glorificado e exaltado é o nome do Eterno. Ele não nos prometeu uma vida fácil, uma vida tranquila. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele nos prometeu a salvação, mas entre o nosso nascimento e até o momento que nós nos encontrarmos com Ele, seja no arrebatamento da igreja, ou seja, quando nós partirmos daqui, e Ele então, na sua volta, ressuscitar então os mortos, até esse período a gente vai passar por muitos processos. A gente vai passar por muitas adversidades, a gente vai passar por muitos problemas, a gente vai passar por muitos sufocos, muitas portas se fecharão na nossa frente, muitas palavras contra nós surgirão, mas uma coisa nós temos aprendido na nossa vida e na nossa caminhada: não importa o problema, importa é quem está comigo no meio do problema. Não importa a dificuldade, importa quem está comigo na dificuldade. Quando a gente encontra-se perdido em algum lugar. Hoje vamos usar o Waze, né?
ou outro aplicativo que vai te encaminhar ou direcionar para um determinado lugar. Antigamente, quando a gente ficava, perdido, a gente ficava desesperado. Hoje fica mais fácil. Você põe lá o Waze lá e ele vai te direcionando. Com cuidado, você vai chegar lá. Mas você sabe que o telefone pode descarregar. E se ele descarregar, perdido você continuará. Mas quando nós temos Jesus, nós não precisamos de Waze, nós não precisamos de outro aplicativo, nós não precisamos de ninguém para nos levar até onde Ele quer que nós cheguemos. Por quê? Porque Ele é o suficiente para mim e para você. Ele é tudo aquilo que nós precisamos, e Pedro aqui está falando isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Salvador, tu és o Messias, tu és o Filho daquele que vive, tu és o Filho do Deus vivo, amado e querida do Senhor. Você faz parte da igreja do Deus vivo. Deus não está morto, Deus vê suas lágrimas, Deus conhece o teu coração. Então aprendemos a descansar nele. Porque se ele está vivo, e ele realmente está, ele conhece todas as coisas. Ele vivo está, ele sonda o nosso coração. Porque ele está vivo, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele está vivo, nós temos uma esperança de que um dia Ele vai entrar com providência naquilo que precisamos. Como eu sempre falo, Deus não está preocupando-se com a minha vaidade, Deus, Ele se preocupa com a minha necessidade. Minha vaidade é uma coisa, minha necessidade é outra coisa. Todos nós, eu não estou falando de vaidade no sentido de pegar, não. Às vezes eu quero comprar um outro terno, Tiago. Eu quero comprar outro terno. Aí o Tiago vai falar assim, pai, Dia dos Pais está chegando e tal, aquela coisa toda, maravilha. Aí eu falo assim, eu quero aquele ali, pá. Ali, pai, mas só posso te dar esse aqui. Tá bom. Irmãos, terceiro domingo eu estou aqui de terno novo, amém? Botei na prova, varão. Porque uma coisa é minha vaidade, outra coisa é minha necessidade. Uma coisa é o que eu preciso, uma coisa é o que eu quero. E Deus, Ele está olhando para mim e para você nesta noite e dizendo, minha igreja amada e querida, eu continuo cuidando de você, eu continuo zelando pela sua vida, eu continuo cuidando da sua casa, da sua família, ainda que as coisas parecem que estejam fora do lugar, eu continuo sendo o Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai falar para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Existe algo dentro de nós que nós precisamos sempre estar atento, que é a questão da nossa humanidade e a questão do Espírito de Deus em nossa vida. A questão daquilo que eu olho com os meus olhos e enxergo, e aquilo que Deus, Ele quer que eu enxergue através dos meus olhos físicos, porém, em alguns momentos, com meus olhos da fé ou espirituais. A Bíblia fala que nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos pela nossa fé. Não andamos por vistas. De repente, irmão, na nossa vista está tudo nublado. Está tudo complicado, está tudo adverso, está tudo terrivelmente fora do controle. Se nós olharmos e vivermos por aquilo que nós vemos, nós não chegaremos onde Ele quer que nós venhamos a chegar. Só que Paulo nos ensinando, nos explicando, ele vai falar, se esperamos em Deus somente nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, a nossa expectativa não está naquilo que nós vemos, a nossa expectativa está naquilo que nós cremos. A minha carne pode me mostrar algumas coisas, a minha carne, a minha mente pode até querer
alguma coisa, mas o Espírito de Deus que habita em mim e que habita em você vai nos direcionar para nos revelar coisas grandes e ocultas que às vezes as pessoas ainda não conseguiram ver. Eu ouvi pela manhã, se a memória não me falha, que nós somos especiais para o Senhor, que nós não somos qualquer pessoa, que nós estamos aqui inseridos no contexto que vivemos, porém, nós somos a noiva, a igreja de Cristo Jesus. E Jesus ele vai nos dar uma lição, no versículo 18, quando ele fala que tu és Pedro, Petros, fragmento de rocha, ou uma pedrinha. E aí eu fiquei pensando que quando você faz uma obra na sua casa, ou quando você observa, né, para a igreja, olhe para, de repente, qual é o nome daquele, esqueci, rodapé, obrigado. Quando você olha para o rodapé, se faltar um pequenininho ali, olha a diferença do rodapé para um piso desse aqui. Tem diferença, sim ou não? Muita, ainda mais o rodapézinho que está no cantinho ali, ó, demais. A diferença é muito grande. Só que se aquele rodapé pequenininho sair dali, ele faz diferença? Tu és fragmento, tu és pedrinha, mas você é importante no reino de Deus. Ah, mas tem muito, qual é o nome desse piso aqui? Porcelanato, não importa, mas você é fragmento, você é pedrinha, você é importante para o reino de Deus. Deus não te chamou para a gente ficar fora desse contexto aqui. Deus, Ele me chamou e te chamou para nós completarmos algo que está faltando. Você fora do corpo, o corpo está faltando alguma coisa. Você longe do corpo, o corpo está deficiente ou debilitado de alguma coisa, ou de alguém, ou de um órgão, ou de um membro, mas você dentro, mas pastor, eu sou um fragmento, eu sou uma pedrinha, não importa, mas você é fragmento da rocha, você tem que estar inserido no corpo, nós precisamos estar inseridos no corpo, porque nós fazemos falta ao corpo. Tu és Pedro, tu és Petros, tu és um fragmento da rocha, tu és uma pedrinha, mas é uma pedrinha preciosa para o Senhor. Irmãos, nós fomos comprados, nós sabemos, é só para lembrar, pelo precioso sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Eu fico imaginando se alguém pegasse todo o dinheiro do mundo, as riquezas desse mundo e falasse assim, olha, eu vou comprar a salvação de alguém, conseguiria? Não, mas Jesus Cristo, Ele foi o único e é o único que pôde dar a sua vida para salvar não só a mim e a você, mas para salvar a muitos, porque como diz a palavra em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus me amou, Deus te amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você e eu somos amados pelo Senhor. Como é lindo o amor do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, dos pais para com os filhos, dos filhos para com o pai, mas não se compara ao amor de Deus para conosco, ao amor de Deus para com a sua igreja, ao amor de Deus para com cada um de nós. Então você é uma pedrinha sim, nós somos pedrinhas sim, mas nós somos pedrinhas preciosas nesse grande tesouro do nosso Deus. Tu és Pedro, tu és esse fragmento, e sobre esta pedra, e sobre esta rocha, qual é a rocha, Pedro, que você falou? Que eu sou Cristo, o Filho de Deus. Esta é a rocha. Eu edificarei a minha igreja. Mas quando nós falamos de rocha, se a gente parar para fazer uma comparação com a parábola daqueles dois construtores, só para lembrar, um vai construir sobre a areia, o outro vai construir sobre a rocha.
Aquele que constrói sobre a areia, a casa acaba caindo. Aquele que constrói sobre a rocha, a casa fica de pé, depois de tempestades, chuvas, etc. Quando a gente para pensar nisso, às vezes a gente tem uma ideia de que alguém pegou o terreno e construiu em cima de uma areia. Né? Pegou um terreno ali, areia, vamos construir aqui mesmo. Ah, construiu. Por outro lado, a gente tem uma ideia que uma outra pessoa viu uma rocha, tipo o Cristo Redentor, né? E vou construir nessa rocha aqui. Só que, se a gente parar para analisar, a gente vai observar que construções, ela tem que ter o quê? Alicerce. Ela tem que ter o quê? Um fundamento. É isso? Ah, pastor, tem que ter um alicerce. Hã? E para você encontrar um alicerce, você precisa profundidade. Alguém não cavou, vai construir aqui mesmo. Ó. Daqui a pouco cai. E você está lá, ó. Aí você começa, né, a cavar e você não encontra solo firme. Você para de cavar ou continua? Você vai cavando até você encontrar, né? Vamos colocar aqui a rocha. Um local onde você fala, opa, agora eu consigo edificar a minha casa, a nossa família, a igreja do Senhor, ela é edificada na rocha. Não foi fácil para Cristo, como também não é fácil para nós, mas continue cavando, para que eu e você possamos alicerçar a nossa casa na rocha, que é Cristo Jesus. A pedra que os edificadores rejeitaram, ela foi posta como pedra de esquina, como pedra principal. E aí nós observamos na continuidade do texto, Jesus ele falando, olha, eu edificarei, meus irmãos, a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Quando eu penso nisso, eu penso assim, eu tenho um dono. Eu tenho um dono. Eu não sou qualquer um não, gente. Você também não é não. Você tem dono. Você tem dono. Nós temos donos. Aqui a palavra falou aqui, eu edificarei a minha igreja. Eu sei que existe a igreja visível e a igreja invisível. Eu sei que a igreja visível é a igreja com CNPJ, com porta, com janela, com bancos. E nós estamos aqui, fazemos parte desta igreja. Mas também tem a igreja invisível, a igreja que ele vai arrebatar e que vai morar no céu, sem CNPJ, sem banco, sem porta, sem janela. Mas quando nós estamos falando aqui, eu quero contextualizar sem ferir o texto, que está falando para mim e para você que nós temos um dono. Eu edificarei a minha igreja. Se nós fazemos parte da igreja, nós estamos sendo também edificados nesta igreja. Logo, nós temos o dono, e o nosso dono não é qualquer um. É diferente quando uma pessoa, né, ela é alguém poderoso neste mundo, secularmente falando, mas essa pessoa poderosa nesse mundo, secularmente falando, o que vai acontecer com ela daqui a uns anos? Se ela tiver hoje 40 anos, daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, ela existe? Provavelmente não, ela vai passar. Porque aquele que é poderoso, o nosso Senhor, que está edificando a sua igreja, eu e você, passarão reis, passarão reinados, passarão presidentes, as coisas mudam. Eu estava pensando, lembrando que antigamente não tinha linha amarela. Eu lembro dessa região quando não tinha linha amarela, quando tinha Aladim, quando tinha um campo em frente a Aladim. Tem muita gente aqui que nem lembra disso, muita gente nova que não sabe, que veio morar aqui há pouco tempo, que não conhece, mas as coisas, elas são transformadas. Só que o reino de Deus, ele continua de pé, porque ele é o dono da sua igreja.
E aí ele molda a sua igreja conforme ele quer. Eu edificarei a minha igreja. Nós somos e estamos edificados em Cristo, e por isso, amado e querida do Senhor, nós precisamos, sem soberba, sem arrogância, sem mitideza, né? Não é isso que eu estou falando, mas nós precisamos andar de cabeça em pé, gente. Quem é você? Eu sou filho de Deus. Quem é você? Meu pai é Deus. Quem é você? Eu sou filho do Eterno. Quem é você? O meu pai é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todas as vezes que o inimigo tentar te afrontar, te confrontar, colocar eu e você contra a parede e falar assim: Manuel, quem é você? Ah, eu sou filho do Deus vivo. Eu sou filho daquele que vive e reina para sempre. Esse sou eu. Porque às vezes o inimigo ele quer tentar nos afrontar, porque ele vai olhar para nós pequenos, frágeis, humanamente falando, e ele vai olhar para mim e para você, e ele vai tentar nos amedrontar, ele vai tentar nos tirar do foco, do alvo, do propósito. Só que imagine, a gente entrando em um determinado lugar, sozinho, e as pessoas olhando, querendo o nosso mal. Só que aí veio o Todo-Poderoso atrás. Aí aquelas pessoas que intentaram o nosso mal, tem como combater o Todo-Poderoso? Agindo ele, quem vai impedir? Operando ele, quem vai impedir? O que ele faz ou o que ele quer fazer, quem vai intentar contra? Então nós somos mais do que especiais para o Senhor, nós estamos sendo edificados, nós somos a igreja do Senhor, a igreja, eu e você, nós pertencemos ao Senhor, nós temos pastor aqui na terra, que foi instituído por Deus, nós pertencemos ao ministério, e a gente não veio para cá, irmão, sem propósito. Deus, ele não une pessoas por necessidade, Deus une por propósitos. O fato de nós estarmos aqui nesta noite, não é que nós temos a necessidade, que nós precisamos, ainda que seja isso também, por trás disso ou acima disso, tem um propósito divino. Fulano vai na minha igreja hoje, Beltrano vai na minha igreja hoje, mas por que não foi em outro, ou por que não é outra hora, em outro momento? Não, é porque eu quero que seja hoje. E a gente às vezes vai falar que não é verdade isso, quando a gente pensa assim, um exemplo, você, quando foi para a igreja pela primeira vez, você pensou em ir para uma igreja, você pensou em ir para outra igreja, aí Deus colocou você na igreja que você faz parte. Hoje aqui em Auma, por exemplo, a gente outrora não pensava que o que estaria acontecendo hoje, ou o que está acontecendo hoje, estaria acontecendo. Por quê? Porque enquanto eu estava buscando a minha necessidade, Deus estava trabalhando em propósito. Saul sai da casa dele, procurando as jumentas do seu pai, por necessidade. Só que por trás disso tinha qual era o propósito? Ele volta rei para dentro de casa. Ele vai atrás de jumentas, encontra Samuel. Samuel unge o rei, e ele volta para casa rei. E o interessante, quando ele retorna em casa, cadê as jumentas? Irmãos, Deus não faz nada por necessidade, a igreja é dele, nós somos dele, o que nós precisamos a cada dia, seja debaixo dos problemas da vida, das dificuldades da vida, é levantar a nossa cabeça e enfrentar a realidade, crendo que existe um Deus que cuida de mim e de você, em todos os momentos. Em todas as horas, em todas as circunstâncias, em todas as situações, o Deus, ele fala para Jacó: não te deixarei até que eu tenha cumprido aquilo que eu tenho dito a você. Ou seja, enquanto Deus não cumpriu na vida de Jacó, Deus não deixou Jacó. É claro, né? Provavelmente Jacó, ele veio a falecer em um determinado momento, e o Senhor o levou, mas enquanto ele estava aqui,
com vida, Deus ele foi cumprindo todos os propósitos e planos na vida de Jacó, e não somente na vida de Jacó, na vida de Israel, e não somente na vida de Israel, na vida da igreja, e não somente na vida da igreja fundada lá em Atos dos Apóstolos, mas na minha vida e na sua vida. Então eu trago isso para a minha vida. Deus, não me deixe antes que até cumprir o que o Senhor tem na minha vida. Continue comigo. Continue comigo até o Senhor cumprir tudo aquilo que eu tenha que fazer nesta terra, porque nós temos um dono. Então, independente do problema, entenda isso, você não é qualquer pessoa. Tinha um amigo, na época eu nem era da igreja, pastor Robson, pastor Natanel, pastor Gomecino, ele falava assim para mim: eu não vim a esse mundo por querer. E nem eu nem ele éramos da igreja. Aí depois que eu passei a entender isso, a gente não vê esse mundo porque a gente quer, não, irmão. A gente veio por propósito. Deus, quando une alguém, quando nos une como igreja, às vezes a gente não queria congregar lá aí é longe, e não sei o quê, que, né, aqui é difícil passar ônibus. A gente crê que os ônibus vão voltar a circular aqui na nossa região e tal. Aí Deus, não, mas é lá. Aí vem no começo, a gente não entende. Quando eu vim para cá, em 2009, eu falei assim: não, mas a igreja é grande, tem muita gente e tal, vou para lá que eu vou ficar sentado no meu banco, adorando a Deus, não quero compromisso com nada. Irmãos, eu não tinha nem 10 anos de convertido. Mas aí a gente cansa rápido, né? E aí Deus, ele começa a trabalhar na nossa vida e a gente imagina, é propósito. Não é o que a gente quer, não é o que a gente quis, não é o que a gente deseja, não é o que a gente pensa, mas o propósito de Deus é muito maior do que a gente consegue imaginar. Então nós, igreja do Senhor, você e eu, nós somos a igreja do Senhor na face da terra, nós somos embaixadores, nós somos representantes de Deus nesta terra. O que o inimigo quer que eu e você venhamos a esquecer destas verdades, venhamos a esquecer disso que nós aprendemos através da sua palavra, mas independente da chuva que cai, você tem valor para o teu Deus. E não é o que alguém fala sobre você, tem isso ainda, é o que Deus fala sobre você. Porque eu não posso fazer juízo daquilo que eu não conheço. Eu não posso fazer juízo daquilo que eu não crio. Eu não posso diagnosticar aquilo que eu não sei. Então, quem é que te criou? Ele sabe o teu valor. Não sou eu que sei o seu valor. Não é você que sabe o meu valor. Mas quem nos criou, ele sabe o nosso valor. Ele quem conhece a nossa vida, a nossa trajetória, e é Ele quem nos valoriza. E você tem muito valor para Deus, para o reino de Deus e para a igreja do Senhor. E partindo para terminar, eu falei isso aqui, o evangelista Ronaldo, até na oração, ele citou também. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, contra a minha igreja. Todos nós aqui sabemos que prevalecerão é um verbo que está no futuro. Futuro do presente, se a memória não me falha. Né? Está no futuro. Só que aqui dá uma ideia de continuidade. As portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão hoje, à noite, não prevalecerão amanhã, não prevalecerão terça, não prevalecerão quarta, não prevalecerão quinta, não prevalecerão sexta, sábado, domingo, não prevalecerão, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem é a igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Eu falei isso aqui, que porta não é instrumento de ataque, porta é instrumento de defesa. Você chega em casa,
Você entra e fecha a... Por que você fecha a porta? Para proteger a sua família, a sua casa. Você não deixa a porta aberta. Imagine se começa a acontecer alguma coisa aí fora na rua. O portão vai ser fechado. Porque porta é instrumento de defesa. Então, partindo deste princípio, nós conseguimos compreender que quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é a porta que está marchando contra a igreja. É a igreja que está marchando contra a porta. Aleluia. E a igreja marchando contra a porta. Olha para cá. Porta do inferno. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra mim e contra você, irmão. Continua marchando, igreja. Continue caminhando. Continue andando. A porta se levantou, mas ela vai cair. A outra porta levantou, vai cair novamente. A outra porta levantou, vai cair novamente. Mas tem mais uma porta maior ali na frente, mas vai cair novamente, porque as portas do inferno não prevalecem, não prevaleceram e não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Por isso que eu falei que nós temos que marchar, igreja. Nós temos que caminhar, como diz a palavra do Senhor, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Sabe o que é olhar firmemente para Jesus? É não se desviar, irmã Ilva, perfeitamente. Sabe, quando a gente começa a dirigir, que a gente só olha para frente, é mais do que isso. Se alguém fala alguma coisa do lado, a gente nem dá ideia, não. Com medo. É assim, é muito mais do que isso. É olhar mesmo sem se desviar, sem chamar, sem que coisas ao nosso redor chamem a nossa atenção. Olha firmemente para Jesus. Você tem um propósito nesta terra, você é a igreja do Senhor nesta terra. Então levanta essa cabeça e começa a marchar, e começa a andar. Pastor, o senhor não sabe do meu passado, o senhor não sabe do meu problema, o senhor não sabe da minha dificuldade. A gente pode até não saber, como vocês também não sabem do que a gente está vivendo. Mais uma coisa, nós sabemos e cremos que existe um Deus no céu, como escrito está no livro de Daniel, que continua cuidando e zelando pela sua noiva nessa terra. Há um Deus no céu que cuida de mim e que cuida de você. Não importa por onde nós estamos passando ou andando, importa é quem está conosco nessa caminhada, nessa trajetória. É por isso que, mesmo em meio a tanta dificuldade, tantos problemas que surgem, nós vamos caminhando para a casa do Senhor. Tem gente que não entende nada. Por que fulano está indo para a igreja? Por que Beltrano está indo para a igreja? Cheio de problema, com dificuldade, foi demitido sexta-feira passada e vai para a Santa Ceia, bota nos status e bota nos stories lá do Instagram, cheio de problema, mas não entende que somos movidos não por aquilo que nós vemos, mas somos movidos pela nossa fé. Somos movidos não pelos nossos sonhos, humanamente falando, mas somos movidos pelos sonhos que o Senhor tem colocado em nossa vida, pelos sonhos que o Senhor tem nos direcionado, pelos sonhos que o Senhor tem nos alcançado. E como igreja do Senhor, nós precisamos continuar entendendo: Deus não nos dá sonhos impossíveis, Deus nos dá sonhos realizáveis. Aquilo que Deus colocou em seu coração, aquilo que Deus colocou na sua vida, não é impossível. É impossível aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus tudo é possível ao que crê, como diz a palavra do Senhor Jesus. Então as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Ela pode ser até aquelas fortalezas, aquelas portas cheias de ferros, etc., várias chapas de ferro. Pode ser assim, irmãos, mas não importa, ela vai cair. Maior é o que está em nós
do que o que está no mundo. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que está lá fora querendo causar tantas coisas ruins e querendo colocar, como eu costumo dizer, sementinha do mal na nossa mente. Faz isso não. Mas Deus mandou fazer e fica, faz isso não. Sabe aquele negocinho de desenho infantil, né? Mas o Espírito Santo de Deus, o inimigo pode falar assim, é difícil. O Espírito Santo de Deus fala assim, vai. Eu gosto quando Josué, no final do seu livro, diz que de todas as coisas que o Senhor prometeu, todas, nenhuma caiu por terra. Todas se cumpriram. Não foi uma parte, não foram 80%, 90%, não foi tudo, se cumpriu. Tudo que ele falou, se cumpriu. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Entre a fala dele, e entre a concretização daquilo que ele falou, tem um tempo. Geralmente nós chamamos de processo. É o processo. E nesse processo, às vezes, tem vales. Tem montes de subidas íngremes. O bom é que todo vale acaba. É que depois de toda subida tem uma descida. Toda subida, em um momento vai descer, irmão, para algum lugar. E o bom, ou melhor ainda, é que a Bíblia me ensina e te ensina que Ele nos leva a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Então tem monte, tem vale, mas tem pastos verdejantes e águas tranquilas. Tem monte, tem vales, mas tem pastos verdejantes e águas tranquilas. Tem monte, tem vales, mas tem águas tranquilas e pastos verdejantes. Aí Ele nos leva e fala assim: ovelha, alimente-se, beba da água, alimente-se, beba da água, alimente-se, beba da água. Geralmente quando eu chego em casa, meus filhos rirão. Quando eu entro, quando aquele bichinho de 4 patas vem, aí eu vou lá e boto comida para ele. Aí eu falo, come, e ele começa a comer. Irmãos, se eu sei cuidar bem de um animalzinho de estimação de 4 patas, que não vai viver 15 anos, imagine como Deus cuida de mim e de você. Alimente-se, tem pastos verdejantes, tem águas tranquilas. Descansa um pouquinho, ovelha, mas descansa aqui ao lado do seu pastor, porque ao lado do pastor não virão lobos. Os lobos correm ao lado do pastor. Os lobos correm quando a igreja está reunida. Os lobos correm quando ele vê e olha para mim e para você. Eu até queria tentar o Manuel hoje, mas olha como é que o Manuel está. Não dá não. É melhor eu tentar outra pessoa, porque eu não vou conseguir nada, porque hoje ele está lá, firmado, alicerçado na palavra de Deus. Mas amanhã ele vai voltar, irmãos, porque depois que ele tenta Jesus por 3 vezes, diz a palavra que ele deixa Jesus por algum tempo, mas em todo tempo, diz a palavra, sejam alvas as tuas vestes. Sejam alvas as tuas vestes. A Bíblia nos ensina a fugir do pecado, da aparência do mal, mas o inimigo, sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Temer, por quê? Porque tem o general de batalha do seu lado, na sua frente, como você queira, por cima, te guardando, te protegendo. Coloque-se de pé nessa noite, eu quero orar pelas nossas vidas. Quem é Jesus para nós? Ele é o Cordeiro de Deus.
Quem é Jesus para nós? Ele é água viva, água da vida. Quem é Jesus para nós? Ele é o pão da vida. Quem é Jesus para nós? Ele é a luz para este mundo. Quem é Jesus para nós? Ele é a porta da vida. Quem é Jesus para nós? Ele é o bom pastor. Quem é Jesus para nós? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus para nós? Ele é a videira verdadeira. Quem é Jesus para nós? Moisés pergunta: quando os egípcios perguntarem quem me enviou, Moisés fala para eles: o grande eu sou me enviou a vós. Quem é Jesus para nós? O grande eu sou. O grande eu sou. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, Jeová Rafá, o El Elohim, o Jeová Nissi. Ele é o nosso Deus. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para render a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nós vamos orar nesta noite pelas nossas vidas. Eu quero perguntar se existe alguém no nosso meio que deseja reconciliar-se com o Senhor. Alguém que está aqui, Deus não te trouxe aqui sem propósito, Deus te trouxe aqui com um propósito bem definido, e se existe essa pessoa, ela sabe bem disso. Eu quero perguntar nesta noite, se existe alguém que deseja reconciliar-se com o Senhor, ou quem sabe entregar a sua vida para Jesus nesta noite. Existe alguém assim? Em uma dessas duas condições, ou de renovar a sua aliança com Cristo, ou de entregar a sua vida para Jesus? Se não há, oremos por todos nós, oremos pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, oremos por tantas famílias que estão precisando daquilo que tivemos na manhã de hoje, uma manhã de renovo, daquilo que temos agora à noite, uma noite também de renovo. Oremos para que nos próximos cultos mais pessoas sejam alcançadas aqui neste lugar, que mais vidas sejam alcançadas, edificadas neste lugar, para a glória do nome de Jesus. Pai, nós louvamos ao Teu nome nesta noite, te damos graças a Deus por tudo aquilo que o Senhor é para nós. Obrigado porque entendemos que tudo que acontece na nossa vida é consequência, propósito Seu. O Senhor tem direcionado cada passo, cada mente, cada coração. É o Senhor que tem feito muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, e entendemos que tudo isso é fruto da Sua graça. Obrigado a Deus porque tem derramado sobre a vida da Tua igreja, aqui em Auma, a porção da Tua palavra. Obrigado a Deus porque tem nos direcionado a fazer a Tua vontade, o Teu querer. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada. Vá ao encontro, ó Deus, de cada um dos nossos, Senhor, onde eles estiverem, e aqueles que ainda precisam, que o Senhor possa convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, através do Teu Santo Espírito. Senhor, nós entregamos aos Teus cuidados nossos amigos, nossos irmãos que um dia estiveram aqui e hoje não estão em Tua presença. Alcance-os também, Pai. Para a glória do Teu nome, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.